Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam em casa, se cuidando, tá bom? E cuidando de quem vocês amam. Bom, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar do nosso projeto do Dia do Índio. Como vocês já sabem, o Dia do Índio é comemorado no dia 19 de abril. E para falarmos desse projeto do Dia do Índio, nós precisamos, antes de falar dos índios que habitam e habitavam aqui no Brasil, nós vamos começar quando um homem chamado Cristóvão Colombo chegou na América, por volta de 1492. Cristóvão Colombo, ao chegar na América, ele achou que estava chegando na Índia, e por isso todos os habitantes que ele encontrou por o caminho, ele chamou de índio. Mesmo os índios sendo classificados de uma forma generalizada, eles não se viam assim, já que eles viviam, em tribos e eram divididos por diversas etnias e sem qualquer identificação entre si. Diversas tribos se espalharam por todo o território brasileiro, vivendo em sociedade descentralizada e igualitária. Essas sociedades viviam da caça, da pesca e da agricultura de subsistência. A maioria dessas tribos, eram semi-nômades. O que são seminômades? São tribos ou povos que migram periodicamente, vivendo geralmente em moradias portáteis ou temporárias, mas possuindo um terreno onde pratica pequenas agriculturas. Essas tribos, conforme os seus recursos eram limitados, ficavam se esgotando, eles mudavam de local para um local aonde tinha bastante desses recursos, permitindo involuntariamente a recuperação natural daquele solo que eles abandonaram. As habitações normalmente eram coletivas, e essas habitações eram chamadas de ocas. Essas ocas variavam de tamanho e de formatos, de tribo para tribo. Normalmente, essas ocas ficavam em torno de um espaço cerimonial onde acontecia todos os tipos de atividade diária, inclusive celebrações e ritos daquela tribo específica. Essas celebrações e ritos eram conduzidas por pajés e anciões. Essas tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidade. Eles mantinham contato com outras tribos através do comércio, das alianças, de cooperação, de casamento e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas. Nessas tribos, os homens tinham as funções de ir para a guerra, a caça, a pesca, de liderar, a tribo e também da construção da aldeia. E também ficava, por conta dos homens, fazer aliança com outras tribos e também o plantio. As mulheres tinham como função, cuidar da colheita, de fazer as refeições e da fabricação de utensílios e adornos. A educação dessas crianças das tribos era de responsabilidade de todos das tribos. Inclusive, era de responsabilidade desenvolver a autonomia dessas crianças. Os indígenas tinham grande conhecimento, principalmente em fazer bebidas fermentadas, e eles deixaram duas grandes heranças para a culinária brasileira. Foram elas: a pamonha, que é derivada do milho, e a tapioca, que é derivado da mandioca.
Uma outra curiosidade sobre essas tribos é que em festejos eles cobriam seus corpos através das pinturas corporais. Utilizavam penas e plumas. E a nudez para eles era bem comum, já que eles não tinham vergonha. Como eles viviam, na floresta, eles usavam apenas protetores genitais de vez em quando eles tinham contato diretamente ali com a natureza, com plantas, eles protegiam os órgãos genitais. Uma coisa também que era da cultura indígena era tomar banho frequentemente nos rios, nas lagoas. Esses povos indígenas, através, das orientações pelas fases da lua, eles tinham conhecimento astronômico e entendiam as relações entre as mudanças climáticas e, com isso, eles se baseavam para seus plantios e colheitas. Antes da chegada, dos europeus, acredita-se, que existia mais de 1.300 idiomas nativos. Agora existe 270 idiomas nativos. E esses idiomas deram origem a diversas palavras que hoje compõem a língua portuguesa. Exemplo da palavra capivara, arara, amendoim e abacaxi. Esse povo não tinha um sistema de escrita. Eles apenas representavam através de sinais de formas gráficas. Essas tribos, desses povos indígenas, são ótimos artistas, porque eles utilizam bastante a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Eles faziam, diversos instrumentos através das matérias que eles tinham ali em torno da sua moradia, como a madeira, casca de árvore, entre outros materiais. Os portugueses chegaram em 1500 com a frota de Pedro Álvares Cabral. Acredita-se que no Brasil existiam mais de 5 milhões de indígenas, que eram distribuídos através de diversas tribos. Mas para os portugueses, os colonizadores, os índios eram todos iguais, independente se cada tribo, tinha ali a sua sociedade indígena. E os colonos reduziram esse número de 5 milhões para 600 mil em poucos séculos. E com a chegada desses colonizadores, os povos indígenas tiveram um choque cultural muito grande. Por quê? Esse colonizador que veio lá do Ocidente, ele trouxe nas suas caravelas diversos objetos que chamaram a atenção desses povos indígenas. Os objetos que se destacaram foi a roda, o espelho, porque os índios viam o seu reflexo, no espelho, e a arma de fogo. Então esses colonos utilizaram 3 coisas para colonizar esses povos indígenas. Vou dizer para vocês quais foram essas 3 coisas. A primeira foi a arma de fogo, pois eles utilizaram essa arma para matar, diversos índios para conquistar as suas tribos e fazer com que estes índios que morreram servissem de uma mensagem para os índios que sobreviveram. Ou seja, ou você se torna o meu aliado, ou você também irá morrer. E aí muitos indígenas se tornaram aliados desses colonos. A segunda coisa utilizada por esses colonos foi um livro que é a Bíblia Sagrada, que foi responsável pela aculturação dos indígenas e da adequação ao modismo cristão dos ocidentais. A terceira coisa utilizada pelos colonos foi uma arma biológica,
que foi usada involuntariamente pelos colonos. Vocês devem estar se perguntando, né? Como assim, professor? Ao terem contato com os indígenas, esses ocidentais passaram doenças para esses povos, né, indígenas que não tinham imunidade a essas doenças, levando os nativos à morte. E com isso facilitou as ocupações de suas terras. Um exemplo que eu trago para vocês aqui foi o que aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas para os nativos que estavam infectadas com varíola. E com isso levou muitos nativos à morte. Muitos nativos auxiliaram os colonos a tomarem territórios de outras tribos indígenas e ajudaram na escravização desses outros índios, né, desses outros nativos, além de fornecer produtos como madeiras, acessórios e substâncias medicinais. E conforme o tempo foi passando, esses nativos ficaram em situações precárias. Somente em 1967 foi criada a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Começaram a criar, né, forças, as associações indígenas, que lutavam por melhores condições de vida, através, né, da saúde, da educação, meio ambiente, patrimônio e a demarcação do seu território. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena no Brasil. Essa reserva tem o nome de Parque do Xingu. Hoje no Brasil, nós temos diversas tribos espalhadas por todos os estados brasileiros. E muitas dessas tribos lutam pela sua sobrevivência e pela sua manutenção dos seus costumes e também tradições, que são constantemente ameaçadas pelo agronegócio que tenta expandir seu território, utilizando métodos irregulares como desmatamento e a queima. Muitos índios são expulsos de sua terra e acabam indo para a cidade. Chegando na cidade, vivem em uma situação de pobreza e acabam até sofrendo preconceitos. Muitas tribos atualmente ainda se encontram no meio da natureza, isoladas, né, do contato com o meio urbano. Muitas dessas tribos isoladas estão no estado da Amazônia. E muitos indígenas que vivem na cidade reivindicam, né, as melhores condições de vida para eles e para os povos indígenas, conhecidos pelo nome de etnogênese, que quer dizer que vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto manterem seus sentidos e valores, eles nunca vão deixar de ser índios. Sendo assim, eles vão poder trabalhar, usar um carro, um celular, ir para uma faculdade, ou até mesmo ocupar um cargo público, como nós temos diversos políticos indígenas, que além de lutar por uma sociedade igualitária, luta também pelos seus povos que acabam sendo esquecidos ou deixados de lado, né, pela política. Então, turma, já que nós falamos sobre o tema do Dia do Índio, a importância dos povos indígenas no Brasil e sua história, né, como os povos indígenas lidaram com os ataques dos colonos e como eles sobrevivem e lutam para manter as suas tradições, costumes e manter a sua história e tradição vivas. Dito isto, eu trago a proposta para vocês de nós juntos montarmos uma oca, a casa onde os índios habitam. É uma atividade muito interessante, rápida e bem prática, com materiais recicláveis.
Além de nós estarmos utilizando materiais recicláveis, nós estaremos também fazendo uma homenagem para os povos indígenas, construindo algo, né, que eles têm com muito carinho e cuidam, que é a moradia deles, a chamada oca. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês fazerem o passo a passo a oca de vocês, tá bom? Não esqueçam de marcar a Unidade Prêmio no Instagram, e também vou deixar na descrição o Instagram da Unidade Prêmio e também o meu Instagram para vocês estarem marcando, e assim eu também poderei estar acompanhando a atividade que vocês conseguiram realizar, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo para vocês.